Dia 10. A essência da adoração. Romanos 6,13 diz: entregue-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. A essência da adoração está em render-se. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada em contexto negativo. Criminosos capturados rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamo-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo exorta-nos a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração, propiciar satisfação a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. O importante é que você o faça, não o nome que damos a este ato. Deus quer sua vida, toda ela. 95% dela não é suficiente. 3 barreiras impedem nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e confusão. Não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e equivocamo-nos quanto ao significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é o ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo o medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será render-se. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios. Ele diz que é bom para você, que está sempre olhando para você, que se preocupa com cada detalhe de sua vida, que Ele deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres, que tem bons olhos para a sua vida,
que perdoa você, que é carinhoso e paciente com você. Deus o ama infinitamente, mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Deus prova o seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: eis o tanto que eu o amo, prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa a força bruta para obrigá-lo a se submeter. Ele não tenta violar a nossa vontade, prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Não um chefe, mas um irmão. Não um ditador, mas um amigo. Admitindo nossas limitações. A segunda barreira para a total rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Esta é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Assim declara Tozer. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegamos ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos, somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo, e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a ociosidade. Não é resignar-se com a situação. Significa exatamente o oposto. Sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes nem para subservientes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que Ele concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar suas características singulares. Em vez de diminuí-la, a rendição a aprimora. Como observa C.S. Lewis, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos.
pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. O ato de rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que ele lhe pede, você diz: sim, Senhor. Seria uma contradição dizer: não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer-lhe. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo isto? Eu vou lançar as redes. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso o levaria. Ana esperou pelo momento perfeito estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Você sabe quando já se rendeu a Deus? Quando depende dele para resolver as coisas. Em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação. Renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos, nem se porta de maneira egoísta. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Eles pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque competirá com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O maior exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus não orou: Deus, se puder afastar este sofrimento, faça-o por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, orou: Deus, se for do teu interesse afastar este sofrimento, afasta-o por favor. Mas, se isso cumpre o teu propósito, esse também será o meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para o cumprimento de teu propósito e para que a tua glória resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não o afastes. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado.
No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. A bênção de se render. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz. E as coisas irão bem para você. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras. Mas, graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando entregues a Ele. Prestes a travar a batalha mais importante de sua vida, Josué entrou na presença de Deus, prostrou-se em adoração perante Ele e entregou-lhe todos os seus planos. Isso o conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato da rendição. Render-se não enfraquece você, antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer, nem precisará se render a nada mais. William Boff, fundador do Exército da Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Ele. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa de seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela já havia se rendido a Ele. Quando o anjo explicou o ilógico plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dele. Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. A melhor forma de viver. Todas as pessoas com o tempo se rendem a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá a opiniões ou expectativas de outros, a dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus e, se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ídolos, às quais entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. Afirma Stanley Jones: se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, à decepção e à autodestruição. A Bíblia denomina a rendição a Deus de culto racional. Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus. Render a vida não é um impulso tolo da emoção, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na vida. Foi por isso que Paulo disse: temos o propósito de lhe agradar. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim a Deus. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Sua teimosia,
seu orgulho obstinado e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, ela começará por aí. Então entregue tudo a Deus. Arrependimentos do passado, problemas do presente, ambições do futuro, medos, sonhos, fraquezas, rotinas, mágoas e traumas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista, entregue-lhe o volante, não tenha medo, nada sob o controle dele poderá ficar descontrolado. Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Você será como Paulo, eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim. Ou seja, sou independente na dependência de Cristo. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada rumo a Damasco, depois de ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, o ato de render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse, todos os dias enfrento a morte. Há o momento da rendição e também a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar. Então você provavelmente precisará renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Você deve fazer disso um hábito diário. Jesus disse, se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de suas vontades, precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Deixe-me adverti-lo, quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização, ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de indivíduos vieram a Cristo e passaram a eternidade no céu. Certa vez, perguntei a Bill, por que Deus usa e abençoa tanto sua vida? Ele respondeu, quando eu era jovem, eu firmei um contrato com Deus. Eu o redigi de fato e assinei meu nome embaixo. O contrato dizia, deste dia em diante sou um escravo de Jesus Cristo. Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida o que quiser? Este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor. Pensando sobre o meu propósito de vida, um tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Um versículo para memorizar, Romanos 6,13, parte B. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito. E uma pergunta para meditar. Que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus?